determinar a corrente I de T em regime permanente senoidal no circuito abaixo. Então, se você quer saber como se resolve este exercício, fica no vídeo que eu vou te mostrar. Olha só, aqui eu tenho o circuito com duas fontes e essas fontes são de tensão alternada. Elas fornecem aqui 10 cosseno de 3t e 16 cosseno de 3t. A frequência então 3 radianos por segundo. O circuito aqui tem resistor, capacitor e indutor. E aqui na forma como o circuito está, ele está no domínio do tempo. Opa! Para analisar circuito em regime permanente senoidal, o que é bom fazer é o quê? Transformar ele para o domínio da frequência, porque lá a análise é mais simples. Vou transformar ele, vou levar esse circuito para o domínio da frequência. No domínio da frequência acontece o seguinte: cada fonte é trocada por uma outra fonte, que ao invés da tensão no domínio do tempo, eu vou ter um fasor daquela tensão. E cada um desses elementos eu vou substituir por uma impedância. Então, eu vou colocar aqui a primeira fonte, impedância, outra impedância, a outra fonte, aí eu fecho aqui e aqui no meio existe uma outra impedância. E agora eu vou colocar os valores de cada um dos elementos. Os valores primeiro dos fasores tensão. Fasor tensão aqui nessa fonte vai ser 10, porque a amplitude aqui é 10, então o módulo do fasor vai ser 10. Qual que vai ser a fase? A fase vai ser o ângulo que você vê somando aqui no 3t. 3t mais quantos graus? Mais 0. Então, 0 graus. Isso é dado em volt, do mesmo jeito que aqui é dado em volt. E aqui eu uso o mesmo procedimento. Como aqui, ao invés de ser 10, é 16, então vai ser 16, com fase também 0 graus. Isso em volt. Agora, para as impedâncias, cada tipo de elemento tem um tipo, tem um meio de determinar essa impedância. Para o resistor, a impedância dele vai ser simplesmente o valor da resistência, ou seja, 2 ohms. Para o capacitor, a impedância dele vai ser dada por 1 sobre J ômega C, em que J é a unidade imaginária. E para o indutor, a impedância vai ser J ômega L. E este ômega é a frequência angular dessas duas fontes aqui. Ômega igual a 3 radianos por segundo. Então, olha, 1 dividido por J ômega C vai ser 1 dividido por J vezes 3 vezes 1 sobre 18. Vai dar menos J6. J ômega L vai dar J vezes 3 vezes 1. Vai dar J3 ohms. E agora eu já tenho o circuito aqui no domínio da frequência. Para obter a corrente I de T, que é no domínio do tempo, vou precisar colocar isso no domínio do tempo, eu vou obter a versão dela no domínio da frequência. Mas para obter essa versão, eu vou utilizar a análise de malhas. Isso significa que eu vou atribuir para cada uma dessas malhas aqui no circuito, no domínio da frequência, vou atribuir uma corrente de malha. Então, essa malha vai ter uma corrente aqui, corrente de malha 1. Repare que é dada pela letra J, só que é letra J maiúscula. E para não confundir, vou falar, corrente de malha 1, ao invés de falar J1, para não confundir com J minúsculo aqui. E aqui, a corrente de malha 2.
Repare que aqui é também uma corrente com um chapéu em cima, porque é um fasor também. Então, só deixando claro aqui, isso aqui é uma análise de malhas. Então, olha, na próxima página eu vou mostrar como que se desenvolvem as equações para essa análise de malha. Porque basicamente eu vou fazer o quê? Para cada uma dessas malhas eu vou somar as tensões que eu encontro ao longo do caminho. Só que expressar essas tensões sempre que possível em função das correntes de malha. Então, olha como é que vai ficar isso. Primeiro, malha 1. Para a malha 1, eu vou pegar aqui, ó, e somar aqui o que acontece nesta malha e colocar em termos da corrente de malha 1 e da corrente de malha 2. Primeiro no sentido horário, eu encontro a fonte de tensão com essa tensão aqui, esse fasor aqui. Então, menos 10 com fase 0 graus. E agora, somo a tensão aqui no capacitor, vai ser menos J6 vezes a corrente de malha 1. Que mais? E agora eu encontro a impedância J3. Então a tensão aqui vai ser J3 vezes corrente de malha 1 menos corrente de malha 2. E essa soma deve dar zero, porque isso aqui é uma lei de Kirchhoff das tensões, ou seja, somando as tensões ao longo de uma malha deve dar zero. E agora eu vou fazer o mesmo para a malha 2. Para a malha 2, olha só, eu vou começar por essa impedância J3, que é o indutor aqui. Então, eu vou ter J3 vezes a corrente de malha 2 menos a corrente de malha 1, porque pelo indutor também passa a corrente de malha 1, só que no sentido contrário, olha só, descendo. Então, vai ser J3 vezes corrente de malha 2 menos corrente de malha 1. E agora? Agora eu tenho o resistor de 2 ohms. Aí então vai ser 2 vezes corrente de malha 2. E agora? Agora eu tenho essa fonte de tensão aqui. Como a seta encontra o sinal de mais, eu coloco mais 16 com fase 0 graus. Isso igual a zero. E agora é uma questão de eu reorganizar essas equações para, assim, eu ter um sistema de equações e eu resolver obter corrente de malha 1 e corrente de malha 2. Olha só, quais são as duas equações que eu obtenho aqui? Para a primeira equação, eu tenho, para a corrente de malha 1, eu tenho J3 e menos J6. Então, menos J3 vezes corrente de malha 1. O que mais? Agora eu tenho corrente de malha 2 vezes menos J3. Então, deixa eu escrever melhor esse 3 aqui. E isso deve dar o quê? Deve dar este 10 com fase 0 graus, que estava com o sinal de menos, vai passar para o outro lado com o sinal de mais. Agora eu vou obter a segunda equação. Eu tenho corrente de malha 1 menos J3 vezes a corrente de malha 1. Que mais? J3 vezes a corrente de malha 2, mais 2 vezes a corrente de malha 2. Então vai ser 2 mais J3 vezes corrente de malha 2. Isso igual a menos 16 com fase 0 graus. Aí agora, olhando para essas duas equações aqui, o que dá para perceber? Que para eu obter a corrente de malha 2, o que eu posso fazer com essas duas equações? Eu posso subtrair uma da outra, fazer a primeira menos a segunda, porque este termo aqui é igual aqui. Então, se eu tiver aqui, ó, fazer uma conta de menos, isso aqui vai se cancelar.
Então, eu tenho menos J3 menos 2 menos J3 vezes corrente de malha 2 igual a 10 com fase 0 graus menos menos 16. Como a fase é igual nos dois fasores, então eu posso somar as amplitudes. Vai dar 26 com fase 0 graus. Então, fazendo a conta aqui, ó, menos 2 menos J6 vezes a corrente de malha 2. Isso aqui, 26 com fase 0 graus. Então, a conclusão é que a corrente de malha 2 é dada por 26 com fase 0 graus, dividido por menos 2 menos J6. E fazendo essa divisão, e já colocando na forma polar do número complexo, qual que é o resultado? É 4,11 com argumento 108,4 graus. Isso aqui é uma corrente, então é dado em ampere. Tá. E agora eu tenho a corrente de malha 2. Só que para obter a resposta para o exercício, o que eu preciso? Eu preciso da corrente de malha 1 também, porque eu vou combinar a corrente de malha 1 com a corrente de malha 2. E assim eu vou ter o fasor corrente que passa aqui pelo indutor, e assim eu vou poder obter, no domínio do tempo, a corrente I de T. Tá, então, olha só, eu tenho J2, só que desta equação aqui, ó, deixa eu puxar uma seta aqui, ó. Desta equação eu tenho que J1 mais J2, a corrente de malha 1 mais a corrente de malha 2 dá o quê? Dá 10 com fase 0 graus, dividido por menos J3, porque eu tenho menos J3 aqui e menos J3 aqui. Só que essa divisão dá quanto? Ó, o menos J significa com a fase menos 90 graus. Aí fazendo a divisão fica 90 graus, 10 terços com fase 90 graus. Então, olha só o que acontece. Vou continuar na próxima página. Aqui, ó. Logo, a corrente de malha 1 vai ser esse 10 terços com fase 90 graus, menos a corrente de malha 2, que é isso aqui, ó, 4,11 com fase 108,4 graus. Aí, isso implica que a corrente de malha 1 só fazendo as contas aqui, o resultado deu 1,41 com fase menos 23,6 graus em ampere. E agora, olha só, finalizando o exercício, o que eu preciso? Eu preciso obter qual que vai ser a corrente no domínio da frequência que passa pelo indutor. Aqui, ó, então, o que eu vou fazer? Ó? Logo, a corrente que passa pelo indutor aí eu vou colocar aqui, ó, na forma de fasor, é o que? Vai ser, é só olhar aqui para o circuito do início. Eu preciso saber qual que é o sentido que eu coloco para essa corrente. Aí eu olho para esse sentido aqui, dessa seta aqui. É de cima para baixo, então eu tenho que adotar aqui de cima para baixo. Se é de cima para baixo, eu tenho que colocar a corrente de malha 1, porque ela desce aqui, menos a corrente de malha 2. Então, como que isso vai dar? Vai ser, ó, corrente de malha 1 menos corrente de malha 2.
Então, vai ser 1,41 com fase menos 23,6 graus, menos o valor da corrente de malha 2, que é isso aqui, ó, 4,11 com fase 108,4 graus. Isso aqui dá quanto? Dá corrente de malha 1 menos corrente de malha 2, dá 5,16 com fase menos 59,9 graus, assim, de forma aproximada deu isso. Então, vou colocar aqui logo, no domínio do tempo, eu tenho I de T, vai ser o correspondente disso aqui, só que no domínio do tempo. Então, o que eu faço? Eu pego esse 5,16, aí coloco cosseno de ômega t. Quanto que vale o ômega mesmo? Vale 3. Então, 3t mais a fase. A fase é quanto? Menos 59,9 graus. Isso aqui é uma expressão para a corrente, então eu coloco aqui em ampere. Então essa aqui foi a resposta para o exercício. Eu obtive a corrente aqui no circuito em corrente alternada utilizando fasores, impedâncias e também a análise de malhas. Então se você assistiu até aqui, diz aí o que você achou. Agradeço a atenção e só lembrando, isso aqui foi uma sugestão que eu recebi de exercício. Se você tem alguma sugestão, manda aí que, dependendo de quantos exercícios receber, se eu achar o seu exercício interessante, eu posso escolher para fazer o próximo. Então, um último aviso é que a resolução em PDF disso aqui você também pode obter. Veja aí no link na descrição como você faz isso. Você pode pegar não só deste exercício como dos outros. E por este vídeo é isso e até mais.